Vamos buscar para nossa reflexão no livro da doutora Elaine Aldrovandi, Seja Feliz, Diga Não à Depressão. Mais um tema, a ansiedade fora de controle. Então ela começa dizendo: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado, a cada dia basta o seu mal. Essas palavras nos foram trazidas por Jesus através do relato de Mateus, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia bastam seus cuidados. E por que ela buscou esse ensinamento de Jesus? Porque ele nos alertou quanto à ansiedade destrutiva. E ela nos diz: a ansiedade tem como principal sintoma a expectativa apreensiva ou preocupação exagerada mórbida. A pessoa está a maior parte do tempo preocupada em excesso. Além disso, tem inquietude, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia, sudorese, palpitações, diarreia, má digestão, etc. Esses sintomas são crônicos, estão presentes na maior parte dos dias, por muitos meses ou anos. Alguns pacientes informam que sempre foram tensos e nervosos desde crianças. Embora não haja relação de continuidade específica e determinante entre a ansiedade e a depressão, aquela pode conduzir o indivíduo a esta. Ou seja, a ansiedade pode conduzir o indivíduo à depressão. Então é isso que ela colocou aqui. Embora não haja relação de continuidade específica e determinante entre a ansiedade e a depressão, aquela que é a ansiedade pode conduzir o indivíduo a esta depressão, por um processo de profundo esgotamento físico e mental gerado pela ansiedade intensa e persistente, né? Então pode-se, mantendo-se ali numa ansiedade que perdura, que se apresenta por muitas vezes, né, nos nossos dias, podendo se prolongar por meses, anos, como sabemos. É claro que isso pode ser ali um gatilho, né? Pode culminar numa depressão, pelo esgotamento físico-mental que a ansiedade provoca. O transtorno de pânico, abre parênteses, né? Então, o transtorno de pânico que se caracteriza, né, por ataques súbitos de angústia, de morte, sudorese fria, palpitação, diarreia, vômitos, tontura e sensação de sufocação que duram poucos minutos, também pode ocorrer nos indivíduos ansiosos. Então, a ansiedade, ela pode desencadear esses transtornos de pânico, né? Em que a pessoa tem ali aqueles ataques de muito medo da morte, né? Um suor frio, uma sudorese fria, um batimento cardíaco acelerado, uma diarreia que ocorre ali, vômitos, tontura. Então, toda essa sensação de sufocação também é muito comum. Tudo isso que traz ali muito desconforto, acentua o pânico, acentua o medo. E quanto mais medo se tem de sentir essas sensações tão desagradáveis e muito difíceis para quem está vivendo esse pânico, acaba até desencadeando mais momentos, né, de pânico, pelo medo de sentir esse pânico, né? Citamos anteriormente, diz ela, o transtorno de ansiedade social. Então, em outros capítulos, né, ela fala sobre o transtorno de ansiedade social, antes denominada de fobia social, que se caracteriza por um quadro de ansiedade que surge em situações em que a pessoa é observada pelos outros,
comer. Então, tudo aquilo que você pode ser observado, para algumas pessoas gera um desconforto muito grande, né? Tendo a impressão de que estão todos olhando e observando e criticando. Então, comer, fazer uma apresentação ou simplesmente assinar um cheque, um simples cheque. Isso é no tempo do cheque, né? E esse livro tem uns anos, então, mas era comum nesses transtornos a pessoa ficar muito, muito nervosa na hora de assinar um cheque e nem conseguia, porque naquele momento podia estar sendo observada. Então, assinar um cheque na presença de outras pessoas, né? Então, nessas ocasiões, o indivíduo sofre de sintomas como tremores, sudorese, enrubescimento da face, brancos, aquilo de ficar tudo, você não ter um raciocínio, né? Você perde ali um raciocínio por momentos, fica tudo branco, dá um branco. Um branco significa você não concatena as ideias, né? Palpitações, tontura, sensação de desmaio. Estatísticas variam, mas algo em torno de 6% da população sofre de ansiedade generalizada crônica. Felizmente eu não pesquisei a estatística atual, mas com certeza está muito, muito mais grave, né? Muito, muito mais grave que isso, porque está assim uma pandemia que se alastra, né? Então, pegando novamente, estatísticas variam, mas algo em torno de 6% da população sofre de ansiedade generalizada crônica. 10 a 15% evoluem com ataques de pânico, enquanto 12 a 18% sofrem de depressão. A ansiedade pode aparecer desde a infância, mas comumente surge entre 17 e 25 anos de idade. As causas de ansiedade podem ser genéticas ou adquiridas. Na explicação do que seria adquiridas, aprendizado, educação, modo de viver de um indivíduo. Passamos a maior parte do tempo preocupados com o futuro ou relembrando o passado com mágoa ou culpa. Dedicamos bem pouco tempo ao nosso presente, esquecendo-nos de que não podemos mudar o passado e que o futuro depende do que fizermos hoje. Entre os inúmeros fatores de perturbação responsáveis pelo surgimento da ansiedade estão: competição pela sobrevivência, possuir, gozar a vida, dominar, pensamento da sociedade ocidental, né? Então é mais ligado ao Ocidente, o possuir, gozar a vida, dominar. Importante ter e não propriamente ser. Bombardeio de informações negativas pelos meios de comunicação. Guerras e rumores de guerras. Anúncio de doenças devastadoras, superpopulação, fome e miséria. Então ela coloca ali os fatores, né, responsáveis. Então é claro que surge sempre de algo, né, de algum medo, de algum receio, um receio íntimo da morte. É muito comum o medo de morrer, né? É muito comum, mas há outros medos que são desencadeados por essas tantas situações, né? E ela cita algumas: danos ecológicos com superaquecimento e falta de água, notícias de crimes, tragédias, violência, desemprego tecnológico, tudo isso gera insegurança e medo. Então, todas essas questões generalizadas acabam alcançando alguns indivíduos de forma muito nociva, principalmente se ele é inseguro, principalmente se ele foca a sua atenção para essas questões. Ele começa a se sentir muito desprotegido,
sem um chão, sem uma segurança, e ele cria um pânico, né? E nós percebemos que isso tem se acentuado muito. E ela continua abrindo aspas. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido, considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade. Então, isso aqui é muito importante. As aspas foram abertas para Joana de Ângeles, no seu livro O Homem Integral, né, psicografado pelo Divaldo Franco. E lá ela nos traz que a preocupação de parecer triunfador, se isso já acontecia no tempo em que ela escreveu este livro, em 2004, em Capivari, imagine, 2004, há quase 20 anos, né, com o nosso avanço tecnológico, com as nossas redes sociais, em que está se tendo aí essa necessidade de mostrar-se algo que não é, para aparentar o que deseja aparentar, mas também para fugir da própria realidade, né? Então, quando ela fala aqui, a preocupação de parecer triunfador, de receber de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo. Ou seja, ao invés de ele caminhar para a individuação, porque embora nós vivamos coletivamente e necessitemos viver coletivamente, nós caminhamos para uma individuação, que é a construção da nossa individualidade plena, nós, o eu, né? Cada um de nós fazendo ali a sua escolha e dentro desse crescimento moral cada vez mais acertada. Mas essa desumanização, ela traz exatamente o contrário, né? Que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade, ou seja, nós pode-se passar a repetir padrões estabelecidos, formas de comportamento pré-estabelecidos e colocados ali como os ideais a serem seguidos. Hoje nós vemos tantos, não só crianças, adolescentes, como até adultos, seguindo determinados influencers e determinados influenciadores, sendo que, na verdade, é um grande mal fazermos isso, né? Nós temos que ser nós mesmos. Então, isso ela falou lá em 2004, né? O que está acontecendo agora, então, é assustador. Então, passa-se a viver ali de uma forma padronizada, apegado aos conflitos da competição humana ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz, da perfeição. Fechando aspas para Joana de Ângeles. Para controlar a ansiedade e diminuir a possibilidade de desenvolver depressão e pânico, os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos são importantes, mas devem sempre estar aliados a uma mudança de comportamento e, mais precisamente, da forma de encarar a vida. Por quê? Isso é muito importante. Não adianta buscarmos ali determinadas medicações que surtem efeito, que são providenciais quantas vezes, mas se não caminhar junto
como ela coloca aqui, mudança de comportamento, né? Mudanças de hábitos e a forma de ver a vida, de encarar a vida, esses medicamentos, eles podem até surtir efeito por um tempo, né? Há um tempo, todo medicamento tem um tempo que ele traz um resultado. Depois o nosso organismo se acostuma e ele deixa de responder, né? E se não houve a mudança, como é que fica? Não haverá melhora. Por quê? Aquele medicamento não surte mais efeito. Você precisa acompanhar isso de uma mudança, porque senão você vai ter que estar sempre com dosagens mais altas, de onde vai chegar isso e as questões ali de outros comprometimentos que um excesso de medicação traz. Então é preciso que haja um entendimento, né? Algumas questões precisam ter respostas objetivas. Algumas questões precisam ter respostas objetivas, suficientemente concretas para nos transmitir tranquilidade. Muito importante. De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Viemos do mundo espiritual e para ele regressaremos. Portanto, a vida na Terra é meio e não um fim em si mesmo. Aqui estamos para a aquisição de recursos eternos, adquirir virtudes e desenvolver inteligência. Todos os bens materiais são empréstimos divinos. Só possuímos o que podemos levar conosco após a morte física, ou seja, nossas virtudes e conhecimentos adquiridos. Quem quer viver com menor grau de ansiedade precisa disciplinar-se. Analise-se e responda o que é essencial, importante e interessante realizar em sua vida. Dedique-se a conquistar isso nessa ordem exata. Então, ela vai colocar uma série de pontos, né? Que são muito importantes para que possamos definir melhor ali os objetivos da nossa vida e que nos levam a entender de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Essas são as questões que a doutrina justamente nos trouxe e traz um grande diferencial, né? Porque senão nem entendemos o sentido das nossas vidas. Agora, essas questões vamos deixar para a próxima reflexão, para que possamos mergulhar em cada item que ela nos traz. Que fiquemos em paz.